Doutor, quero pegar esse gancho aqui da Lu, muita coisa que pode ser cuidada, e eu vou falar por mim. Eu ia falar assim, muita gente, não, estou falando eu, mas eu imagino que muita gente como eu não faça. A Zaca abriu o programa falando sobre a quantidade de vezes na vida que a gente foi num otorrinolaringologista. Eu confesso que eu acho que nenhuma em décadas de existência. E eu acho que isso seja mais comum do que se imagina. Como se começa uma prevenção para diminuir as possibilidades de perda auditiva num cenário como esse, que eu acho que não tem muita volta, né, de exposição a muitos ruídos? Fone de ouvido realmente é uma coisa impressionante, é cada um com o seu quadrado, no seu mundo, não vejo um cenário diferente desse. É desde criança que a gente consegue fazer esse tipo de cuidado? Hoje em dia, existe algo que se chama triagem auditiva universal. O que é isso? A criança nasceu. Antes de sair da maternidade, ela faz um exame, que é um exame objetivo. O que é um exame objetivo? O exame objetivo é aquele que independe da vontade da pessoa, independe da vontade do ser. Então, coloca-se um aparelhinho dentro do ouvidinho dele, e esse aparelhinho, de modo objetivo, ele fala, escuta ou não escuta? Que é o teste da orelhinha. Então, a prevenção começa ao nascimento. É feito o teste da orelhinha em todas as crianças, seja de rede pública, seja de rede privada, antes de sair da maternidade. Esse teste de orelhinha indica, tem uma perda auditiva ou não tem uma perda auditiva. É o passo inicial. Esse teste de orelhinha está ok, está 100%, aquela criança é indicado para ela repetir algum teste audiológico de audição, se escuta ou não, ou ter um cuidado a mais, se foi uma criança de alto risco para perda auditiva. O que é uma criança de alto risco para perda auditiva? É aquela criança que ficou internada no CTI, é aquela criança que recebeu antibiótico pela veia quando estava internada lá no hospital, é aquela criança que às vezes teve que tomar uma transfusão de sangue. São casos mais complicados, porque ela ficou muito amarelinha, que é aquela doença que dá icterícia, que fica amarelinho. É uma criança que a mãe teve uma infecção intraútero, ou seja, que no pré-natal ou ela não se cuidou, ou ela teve uma infecção por alguns vírus determinados, rubéola, sarampo, citomegalovírus, que hoje em dia para alguns deles a gente tem vacina e todo mundo deve vacinar para isso, né? Então, assim, nesses casos é indicado com 6 meses de idade ou até 1 ano fazer outro exame objetivo que a gente chama de BERA. Se não é esse tipo de criança, nasceu, passou no teste de orelhinha, está tudo bem, o indicado é na idade pré-escolar, ou seja, vai lá para o primeiro período, segundo período, 4, 5 aninhos, fazer uma avaliação com otorrino, fazer um teste audiológico, que a gente chama de uma audiometria condicionada. A audiometria é aquele exame que o paciente ele fica dentro de uma cabinezinha, e levanta a mão. Aí você fala assim comigo, mas criança vai conseguir fazer esse teste? Eu falo, consegue. Porque como que é feito isso com a criança? A fonoaudióloga, primeiro, ela tem que ser brilhante, né? Que fonoaudióloga é quem faz esse teste. Então tem que ser uma pessoa muito assim, que consegue convencer aquela criança, trata aquela criança muito bem, mas ela fala, olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um barulhinho aqui, ó, e aí você me fala se você gosta mais da princesa ou do Homem-Aranha. Então é mais ou menos assim, vai condicionando. Aí sempre que vai fazendo aquilo, deu um barulhinho, o menino já olha assim pro Homem-Aranha, ela já viu, olha, escuta. É difícil, não é igual no adulto que coloca um fonezinho de cada lado, mas a gente consegue ter alguma ideia, né? A partir disso, aí nós vamos tendo os cuidados com os jovens, adultos, mas o jovem hoje em dia, é o que eu falei, o jovem não se importa com o futuro. Então não é um problema do jovem atual, talvez, isso aí eu acho que é um problema da adolescência ou do jovem em si, que a gente acha que a gente é imortal, a gente acha que o nosso joelho não vai ficar ruim, e a audição, então, eu quero ir pra balada e ficar do lado da caixa de som e o tunts, vai estourar meu ouvido e eu vou vibrar junto com a caixa de som, né? Então, assim, mas é bem preconizado, bem indicado, aquele jovem, se ele tem, vamos colocar, contato com ruído excessivo, ir ao otorrino, aquela mãe que se preocupa levar. Então, assim, não existe um protocolo universal, tal como é a triagem auditiva universal, para o jovem, para o adulto. A não ser, lógico, em ambientes de trabalho, mineradoras, que a gente tem aqueles programas específicos para preservação auditiva, que era uma coisa que na década de 80, 90 não existia. Mas a partir da década de 90, 2000, já tem esse cuidado, que as empresas têm um programa específico de prevenção de problemas auditivos. Mas, doutor, eu queria até que pudesse explicar o ruído excessivo, por quê? Tem hora que eu acho que isso pode ser até um pouco subjetivo, porque para mim pode ser muito alto e para a Zaca talvez não. Eu, antes de vir para o programa, eu estava consultando, Belo Horizonte tem uma lei do silêncio, ela foi regulamentada em 2018 ou 2008, espera que eu vou pegar a data aqui certinho, mas a sensação que dá, que por mais que a gente tenha um regramento, né, para supervisionar, para fiscalizar,
enfim, para tomar conta dessa área na cidade, o que a gente vê, pelo menos na área onde eu moro, é um completo desrespeito. Então, assim, de dentro do meu quarto, é uma barulheira que ela para, talvez, aquelas 4 horas da manhã e volta 5. Então, o que seria um ruído excessivo? Conceitualmente, o que é considerado um ruído excessivo é algo que está, quando você está exposto a um som de uma intensidade acima de 85 decibéis por um período diário de 8 horas contínuas. Agora, o que é 85 decibéis? É muito difícil a gente saber. Para quem não sabe, decibéis é uma escala que é utilizada justamente para medir a intensidade do som. Eu lembro da minha aula de física, né? Por isso que eu tomo muito cuidado com isso. A altura é grave, né? E agudo, som agudo. E intensidade que a gente fala, que é mais intenso ou menos intenso. Mas quando a gente fala assim, fala mais alto ou mais baixo. Essa né? era uma dificuldade minha. É uma dificuldade de todo mundo. O meu implante. É extremamente difícil. Ela tá alto, tá baixo. Eu falava, tá alto, tá baixo, mas ela era o grave e o agudo. Exato. Então, para quem trabalha, a gente acaba misturando um pouquinho essas questões. E essa questão, então, é 85 decibéis. Tem até programa específico de iPhone, Android, que seja, que você consegue, decibelímetro, que seja, que você consegue colocar e mensurar, mais ou menos, assim, qual que é aquele grau de exposição de ruído naquele local. Nossa, fiquei muito feliz de saber disso, tá? Porque meus vizinhos são muito sem educação. Mas isso é alto. Na lei não tem nenhuma faixa de horário que estabeleça 85 decibéis como limite tolerável. O máximo aqui, para esse horário comercial, de 7h01 às 19 horas, é 70 decibéis. Exato. 85 é aquele que, conceitualmente, dentro da medicina ocupacional, ou seja, do trabalhador, leva a algum grau de perda auditiva, caso exista uma exposição diária, ou seja, eu trabalho 8 horas ou mais exposto a um som de 85 decibéis por um período de anos. Com certeza eu vou evoluir com uma perda auditiva. E o interessante é, a cada 5 decibéis que eu aumento isso, eu diminuo o meu tempo de exposição pela metade. O que eu quero dizer com isso? Estou exposto a 90 decibéis, são 4 horas por dia. Estou exposto a 95 decibéis, 2 horas por dia. Estou exposto a 100 decibéis, só posso ficar exposto àquilo 1 hora por dia, notem, sem proteção. Então, como que faz isso na medicina ocupacional? Olha, se eu tenho um indivíduo que ele vai ser exposto àquele ruído excessivo, ou eu tenho que proteger o indivíduo, ou eu tenho que melhorar o ambiente. Como que é feita a proteção do indivíduo? EPI, equipamento de proteção individual. Fone de ouvido, intraoral, que coloca dentro do buraquinho do ouvido, ou de concha, que coloca por fora. E às vezes eu preciso de uma atenuação tão grande que eu utilizo o de intra, o plugzinho, mais o de concha em conjunto. Ah, mas eu trabalho numa máquina que dá muito barulho, é uma máquina ruim. O que eu faço? Eu isolo aquela máquina. Então, se eu tenho um caminhão fora de estrada, se eu tenho uma máquina que faz muito ruído, eu coloco aquela máquina, às vezes, toda revestida por um vidro acústico, justamente para não expor aquele meu trabalhador, aquele ruído excessivo. Então, isso era uma coisa que as empresas não tinham preocupação antigamente. E hoje, as empresas se preocupam com aquilo. Agora, se a empresa se preocupa com aquilo, por que eu não vou preocupar comigo? Porque eu sou a minha empresa. Mas ninguém entende isso, né? É o que eu falo do jovem. A gente tem que saber que a gente é a nossa empresa, a gente tem que durar, a gente tem que trabalhar. Se antes da minha empresa preocupar comigo, eu tenho que preocupar comigo, dentro de casa, na academia, que seja, em qualquer lugar que a gente for. Não é? Da mesma modo que você vai a uma academia, você tem que tomar cuidado da sua audição, do seu ouvido, né?